Fundação Vamos Falar Português promove aulas de alimentação saudável em Orlando, na Flórida. Governos do Brasil e Estados Unidos retomam plano de ação para buscar igualdade racial em ambos os países. Casa Branca anuncia que vai investir cerca de 100 bilhões de dólares em empreendedores negros e latinos. Levantamento ressalta a importância da força de trabalho imigrante no país, que representa 18% do mercado. E saiba por que os corpos do casal de brasileiros encontrados na Califórnia no começo do mês ainda não foram liberados. Os corpos foram encontrados no dia 8 de maio, dentro do apartamento onde Claudionor e Andressa viviam, sem sinais aparentes de arrombamento ou de violência. Olá, muito boa noite. Boa noite. Na edição de hoje, a gente traz um projeto infantil que está fazendo o maior sucesso entre as crianças da nossa comunidade. Junta culinária com português. As crianças aprendem sobre os alimentos saudáveis, como cozinhar e ainda praticam a língua materna brincando. A Carla Marinho mostra pra gente como funciona esse projeto da Fundação Vamos Falar Português. Conhecer ingredientes e desvendar os sabores típicos da culinária brasileira. Tudo isso aprendendo e expandindo o vocabulário na língua de origem, o português. A experiência é voltada para crianças e adolescentes da comunidade brasileira que moram nos Estados Unidos. A Fundação está completando agora 19 anos e o programa tem 17 anos. Esse programa é totalmente gratuito à comunidade. Nós aceitamos criancinhas de 2 aninhos, a partir de 2 aninhos até 15 anos, e ensinamos a cultura brasileira e a língua portuguesa também. A Fundação Vamos Falar Português já é bem conhecida pela comunidade por aqui. A Cristiane e colaboradores assumiram a missão de propagar a língua portuguesa e manter as heranças culturais do Brasil entre as crianças e os adolescentes de origem brasileira. Estamos em 5 lugares aqui no sul da Flórida e 2 em Orlando, no centro da Flórida. E estamos mais ou menos com 500 e poucas crianças no programa. E talvez mais 200 e pouca, quase 300 em fila de espera. No novo programa de aprendizado, a sala de aula é a cozinha. Por aqui, as crianças descobrem novos sabores e texturas, aprendem a dar valor ao preparo de uma comida de verdade e entendem que é possível comer de forma divertida, gostosa e saudável. E na aula de culinária as crianças ficam mais livres, né? Mais dinâmicas, então elas conversam entre elas em português. Elas aprendem o nome dos ingredientes em português, né? Aquele prato que eles estão preparando. E nesse primeiro projeto nós escolhemos receitas típicas brasileiras. Então eles aprenderam que aquilo era de origem do Brasil. Além de sermos profissionais já da área, nós temos um amor muito grande pela cultura, pela comunidade. Então é muito gratificante fazer esse programa e passar isso tudo para os nossos pequenos que estão aqui, né? Que muitos deles não foram ao Brasil ainda. Então é muito bom, é realmente muito bom participar de tudo isso. Os governos do Brasil e Estados Unidos realizaram a primeira reunião do Plano de Ação Conjunta para eliminar a discriminação racial e étnica e promover a igualdade. O encontro marcou a retomada do programa JAPER, que não acontecia desde o ano de 2013. Foi em fevereiro deste ano que Lula e Biden assumiram o compromisso de retomar esse plano. A reunião de reinauguração aconteceu no Palácio da Alvorada, em Brasília, com a presença de autoridades dos 2 países, incluindo a ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco. O projeto busca avanço da inclusão social e a eliminação de todas as formas de discriminação, promovendo desenvolvimento econômico, combate à fome e a criação de oportunidades em comunidades menos favorecidas de ambos os países. O plano também vai retomar o projeto de envio de estudantes brasileiros para intercâmbio aqui nos Estados Unidos. E olha, em Washington, D.C., a Casa Branca recebeu um grupo de jovens empreendedores para discutir os desafios dos grupos minoritários no futuro. Todos os participantes eram jovens empreendedores, negros e latinos, que buscavam apoio financeiro e
e conseguiram. Quem comandou a mesa redonda foi a vice-presidente Kamala Harris. Diante dos mais de 30 jovens empreendedores negros e latinos, Kamala lembrou que nem todas as pessoas começavam seu negócio da mesma base. Por isso, o governo queria incentivar os micros e pequenos empresários de minorias a terem oportunidades iguais de competir. Ela elogiou a criatividade dos jovens empresários e anunciou que a Casa Branca iria investir cerca de 100 bilhões de dólares em negócios desses grupos nos próximos 5 anos. 12 bilhões já foram destinados para instituições financeiras de desenvolvimento comunitário. São esses grupos que vão dar apoio, orientação e assistência aos pequenos empresários de diferentes comunidades. A importância de se apostar em minorias, na verdade, em minorias que são donas de iniciativas e pequenos empreendimentos, é do fomento real das economias. A gente sabe que, apesar do grande foco, do sistema financeiro estar nas grandes corporações, o que move as economias, principalmente as economias de serviço, que têm ganhado grande espaço e dimensão na produção de empregos, no fluxo de mercadorias e produtos e serviços, é a economia de serviços, que é abastecida em grande parte por pequenos e médios negócios. Quando a gente fomenta negócios de minorias, a gente está dando chances e possibilidades para que as bases da sociedade, geralmente os grupos minorizados que estão dentro das estatísticas de menor acesso, menor capacidade, possam de fato fazer parte, integrar essa economia. Além de furar um grande gargalo que existe principalmente com essas populações minorizadas, que é a falta de acesso ao crédito. Depois do intervalo, tem reportagem sobre a força de trabalho imigrante aqui no país, que representa quase 20% do mercado. E a gente mostra também os motivos de quase 20 milhões de famílias estarem com as contas públicas em atraso aqui nos Estados Unidos. Américas no Ar. Oferecimento Rejuve Chef. Melhore agora sua qualidade de vida. Perm Shield. Precisando construir ou reformar seu ambiente? Temos o piso ideal para você. Acesse permshield.com. Um levantamento mostrou que os imigrantes representam 18% da força de trabalho dos Estados Unidos. Eles ocupam diferentes setores essenciais e são considerados vitais para a economia do país, incluindo também os brasileiros, como nos mostra a Giovanna Lucatelli. Segundo dados do Departamento do Trabalho americano, pessoas nascidas fora do país representaram 18% da força de trabalho nos Estados Unidos em 2022, mais do que no ano anterior. A taxa de desemprego para trabalhadores imigrantes também diminuiu de 5,5% para 3,5%. Ainda segundo dados do departamento, os hispânicos representaram quase metade da força de trabalho estrangeira no ano passado no país. Os setores que mais concentram trabalhadores imigrantes continuam sendo construção, manutenção e serviços. Mas e nós brasileiros? Isso aí, bem limpinho, muito bom. Seguimos tendo grande representatividade nos Estados Unidos no terceiro setor, mas com algumas mudanças que já estão sendo observadas. A presença dos brasileiros no mercado de trabalho aqui no país tem crescido cada vez mais. Segundo especialistas em recursos humanos, 98% das empresas americanas têm pelo menos um brasileiro no seu quadro de funcionários. Thaís May é especialista em recolocação de profissionais brasileiros no mercado de trabalho americano. Ela explica por que as empresas estão cada vez mais interessadas nos nossos profissionais. Eu acredito que é por conta da nossa bagagem profissional. Vou trazer dados para ficar mais claro da gente entender que aqui nos Estados Unidos, apenas 34% dos americanos têm uma bagagem profissional, então um nível universitário, enquanto 50% dos brasileiros têm uma formação universitária. Então, querendo falar de bagagem acadêmica, a gente está mais competitivo do que os próprios americanos e também o brasileiro caiu na graça do mercado americano. Eles sabem que nós somos mais comprometidos com o nosso trabalho, somos bem trabalhadores, queremos entregar sempre o a mais, é da nossa cultura, daquele a mais, que o americano gosta bastante, além da criatividade e do nosso jeito fácil de lidar com pessoas. Você tem conta atrasada? Olha, você não é o único não, viu? Quase 20 milhões de famílias estão na mesma situação, recorde. São serviços essenciais que a população não está conseguindo pagar por causa da crise econômica
e da alta inflação. Ligar o ar-condicionado no verão, que promete ser um dos mais quentes da história, pode ser um problema neste ano nos Estados Unidos. Quase 20 milhões de famílias não estão em dia com os pagamentos de serviços públicos. As contas em atraso somam um total de 19 milhões e meio de dólares no país. E o vilão é a inflação, que puxa para cima os preços de bens essenciais. Os especialistas dizem que entre escolher comida e energia, a população vai facilmente optar em atrasar a luz. As empresas de serviço público estão oferecendo planos de pagamento, mas eles não estão sendo suficientes. Alguns estados, como New York, também começaram a fornecer ajuda financeira para os residentes liquidarem dívidas passadas. Mas, sem os incentivos do governo federal, que terminaram com o fim da pandemia de Covid-19, será preciso uma força-tarefa nacional para enfrentar a crise da dívida. E a conta sempre vai ser essa, despesa e receita. Eu sempre tenho que gastar menos do que eu ganho. E sim, eu preciso me preocupar com o futuro. Em que sentido? Trabalhando um funil financeiro com eles, elencando todas as dívidas, todas as contas, vendo com eles a possibilidade de reduzir, de eliminar, de substituir determinados pontos que fazem com que a receita não supra, as despesas. Agora, um alerta. Você sabia que as roupas de algumas marcas atléticas, dessas usadas para a prática de atividade física, podem ser prejudiciais à saúde? Pois é, olha, testes mostraram que alguns desses produtos que costumam ficar colados no corpo e suados contêm altos níveis de produto químico tóxico. Dá só uma olhada. O BPA, ou bisfenol A, é um produto químico usado para fazer certos tipos de plástico e hoje em dia é encontrado em diversos produtos, desde brinquedos a garrafas de água e roupas. O problema é que esse químico está ligado a condições de saúde como asma, diabetes, doenças cardíacas, câncer, obesidade e disfunção erétil. Diante disso, o Centro de Saúde Ambiental dos Estados Unidos resolveu testar roupas atléticas e o resultado não foi animador. As autoridades enviaram avisos legais a 8 marcas de roupas após os testes mostrarem que seus produtos podem expor os usuários até 40 vezes o limite de segurança estipulado para esse químico na pele. Os produtos em risco aos usuários são as leggings da Athleta, Champions, Coles, Nike e Patagônia, os sutiãs esportivos da Sweaty Betty, as camisas atléticas da Fabletics e os shorts da Adidas, Champion e Nike. Estudos prévios já mostraram que o químico BPA pode ser absorvido pela pele e entrar na corrente sanguínea depois que uma pessoa segurar algo contaminado por poucos minutos. Por isso, as autoridades dizem ser preocupante encontrar níveis tão altos de BPA nas roupas. Depois do intervalo, a gente explica por que os corpos dos brasileiros encontrados mortos na Califórnia no começo do mês ainda não foram liberados. E tem os detalhes de uma briga generalizada no Aeroporto Internacional de Chicago, que resultou até mesmo em prisão. Já voltamos e mais de 2 semanas depois de um casal brasileiro ter sido encontrado morto em um apartamento da Califórnia, os corpos ainda não foram liberados pela polícia. Familiares ainda tentam entender o que aconteceu com os dois e o porquê da demora na liberação dos corpos. A repórter Eloá Orazen mostra pra gente que a investigação continua em sigilo. Através de um aplicativo de mensagens, conversamos hoje com a família de Andressa Cares, a brasileira que morreu em São Francisco ao lado do companheiro José Claudionor da Cruz. Eles confirmaram que os corpos do casal ainda não foram liberados e que até agora o consulado de São Francisco não os procurou. A mãe de Andressa, que não tem advogado, disse que eles têm poucas informações sobre o processo e que não há prazo para que os corpos sejam repatriados. O Ministério das Relações Exteriores diz que está acompanhando o caso, mas exige uma série de documentos para trazer os corpos de volta, como o certificado de embalsamento e atestado sanitário de doença não contagiosa. Uma burocracia enorme que tem que ser custeada pela família ou pelos amigos. Claudionor e Andressa eram de Vicente Pires, no Distrito Federal, mas viviam em São Francisco desde janeiro deste ano.
Os corpos foram encontrados no dia 8 de maio, dentro do apartamento onde Cláudia Honor e Andressa viviam, sem sinais aparentes de arrombamento ou de violência. A causa dos óbitos ainda é investigada. Agora tem o nosso giro de notícias e entre os destaques tem uma briga generalizada no Aeroporto Internacional de Chicago. E na Flórida tem um avião que precisou fazer um pouso de emergência no meio de uma rodovia. Em Chicago, uma briga generalizada no Aeroporto Internacional O'Hare resultou em 2 prisões. Um passageiro registrou o momento da briga assustadora. Oh, with the goddamn chancla! Pelo menos 12 pessoas, entre homens e mulheres, se envolveram na pancadaria por causa de uma confusão que começou no desembarque de um voo e continuou na esteira de recolhimento de bagagens. A polícia precisou ser chamada para conter a multidão. Na Flórida, na região perto de Orlando, motoristas tiveram que desviar de um avião em uma rodovia. O monomotor precisou fazer um pouso de emergência no meio da pista que estava em pleno funcionamento. Apesar do susto, ninguém ficou ferido. O caso foi relatado à Administração Federal de Aviação, que vai investigar as causas do acidente. Na Califórnia, morreu o homem que foi atropelado após ser flagrado ajudando uma família de patos a atravessar a rua. O acidente aconteceu na semana passada, na Stanford Ranch Road, e desde então o homem que salvou os animais lutava pela vida. Segundo testemunhas, ele foi atropelado por uma motorista de 17 anos, logo após o flagrante. A polícia do condado de Fairfax, na Virgínia, anunciou a prisão de um homem da Flórida por ter entrado no espaço escolar com um arsenal dentro do carro. Um homem de 32 anos teria invadido a pré-escola Dolly Madison em McLean e quando os policiais escolares o abordaram, encontraram munição e armas, incluindo uma AK-47. Ele foi acusado de posse criminosa de arma de fogo em área escolar. Os moradores da Geórgia estão surpresos com uma nova modalidade de aplicativo de carona que estreou no estado. Se trata de um sistema que oferece motoristas armados na região de Atlanta, com a justificativa de aumentar a segurança dos passageiros. O aplicativo foi desenvolvido por Kerry King Brown, que tem experiência como guarda-costa de várias celebridades. Ele diz que os motoristas precisam ter treinamento militar, policial ou então de segurança para poder se cadastrarem para esse serviço. O preço base para essa corrida com o motorista desarmado é de $50. Já a opção armada é de aproximadamente $10 a mais. Apesar de dividir opiniões, o aplicativo já tem cerca de 80 mil downloads no estado e o proprietário já planeja expandir o serviço para outras regiões do país. E por falar em armas, uma nova pesquisa mostrou que a violência armada se tornou o principal problema de saúde pública dos Estados Unidos. Hoje, 26% dos entrevistados temem mais uma arma do que os opioides, como fentanil, ou então doenças como câncer e Covid-19. Os estudiosos acreditam que um recente aumento nos tiroteios em massa no país tenha influenciado esse pânico na população. Desde o início do ano até agora, segundo a Gun Violence Archive, já foram registrados mais de 200 ataques em massa aqui nos Estados Unidos, um recorde. E depois do intervalo, a gente mostra como New York quer aprovar uma lei que dá garantias às pessoas em situação de rua de poder dormir onde quiser. E tem reportagem especial sobre a rainha do rock, a cantora Tina Turner, que morreu hoje, aos 83 anos. Américas no Ar. Oferecimento Rejuve Chef. Melhore agora sua qualidade de vida. Perm Shield. Precisando construir ou reformar seu ambiente? Temos o piso ideal para você. Acesse permshield.com. Agora a gente fala sobre a crise dos homeless. A Casa Branca lançou um programa nacional para reduzir a falta de moradias para as pessoas em situação de rua. Mas, paralelo a isso, os estados também estão votando medidas consideradas polêmicas em favor do sem-teto. Uma no Oregon e outra na cidade de New York, como nos mostra a Carolina Camargo.
Aqui em New York, o prefeito Eric Adams deve assinar nos próximos dias uma lei municipal que autoriza os homeless a dormirem em qualquer lugar da cidade. A medida dividiu opiniões e levantou dúvidas. A Big Apple tem outras leis que podem restringir essa nova regra em favor das pessoas em situação de rua. Por exemplo, parques públicos fecham 1 da manhã, calçadas não podem ser obstruídas e é proibido deitar em bancos da cidade ou do metrô. Ativistas de direitos humanos querem saber como é que essa nova lei vai funcionar. No Oregon, o governo estadual tentou aprovar uma lei que permitia aos sem-teto acamparem livremente em locais públicos e autorizava os homeless a processarem quem mandasse eles saírem. Mas o projeto não foi adiante. Essas medidas polêmicas surgiram depois do aumento do número de famílias vivendo nas ruas por causa da pandemia de Covid-19. Em todo o país, mais de 500 mil de pessoas estão desabrigadas. As cidades que mais têm sem-teto são Chicago, Dallas, Los Angeles, Phoenix, Seattle e New York. Para combater essa crise, a Casa Branca lançou um programa que incentiva parcerias federais com municípios para encontrar moradia para os homeless. O objetivo é diminuir o número de sem-teto em 25% até 2025. O que é importante é que em ambos os casos haja um monitoramento das causas que levaram aquelas pessoas a estarem hoje em situação de rua. Se foi em razão de uma questão de saúde pública, a pessoa portadora de deficiência mental é dependente química, ou se realmente é uma situação de vulnerabilidade econômica e social. Então nós não estamos diante de políticas públicas excludentes, colidentes, mas políticas que visam dar visibilidade a um tema que foi varrido para baixo do tapete ao longo da nossa história. Agora você vai conhecer um ciclista que quer dar a volta aos Estados Unidos com a Marilyn Monroe na garupa. É uma gatinha que ganhou esse nome, inspirada, claro, na musa do cinema americano. Linda essa gatinha, olha só a imagem. O Caleb Warnants iniciou essa aventura depois de ter perdido o emprego e a casa também, onde ele morava por causa da pandemia de Covid-19. É graças à companhia da Marilyn que a viagem ficou mais fácil. Ele garante que essa felina aí facilita tudo, novos amigos, abrigos, alimentação, tudo isso na estrada. Os dois aventureiros não têm data nem roteiro para completar essa viagem de bicicleta. Caleb conta e garante que o único objetivo é inspirar outras pessoas a seguirem os seus corações e serem felizes. Uma ótima iniciativa. Concordo, uma ótima iniciativa, fica de exemplo. Vamos aproveitar agora e dar uma olhadinha como é que vai estar o clima amanhã em todo o país. Vamos ver o nosso mapa? Olha, Boston tempo encoberto, mínima de 45. Encoberto também em Nova York e em Washington. Washington máxima não passa de 73. Em Charlotte, tempo encoberto, sol entre nuvens, máxima de 81. A mesma coisa em Atlanta, máxima de 81 também. Já na Flórida, chuva e bastante tempestade. Tampa, máxima de 83, mínima de 68. Houston, tempo encoberto, mas vai fazer calor, máxima de 90 graus. Brownsville, a mesma coisa aí, olha, máxima de 91, Evelyn. E San Antônio também, tempo encoberto, mas faz bastante calor, 89 de máxima. E essa máxima sobe chegando em El Paso, onde o sol brilha ao longo de todo o dia. Agora, chegando no Arizona, gente, a região de Phoenix segue com bastante calor, máxima de 91, mínima de 64. Em Las Vegas, o sol vai aparecer entre nuvens, dando uma aliviada para a galera que mora por lá, porque antes estava sempre, nas últimas semanas, um sol brilhando muito forte, mas a máxima continua 94, então todo mundo bebendo muita água e se hidratando. Se protegendo, né? Isso aí. E hoje à tarde, o mundo se surpreendeu com a morte de um ícone mundial da música, a Tina Turner. A cantora norte-americana, que ficou conhecida como a rainha do rock, morreu aos 83 anos em sua casa na Suíça. Ela era única. Com seu som, ritmo e movimentos inovadores, foi capaz de transformar qualquer som em rock and roll. That's my style. I take great songs and turn them into rock and roll songs on stage. Tina Turner nasceu Anna Mae Bullock, no Tennessee. Aos 14 anos, foi abandonada pelos pais e começou a cantar para se sustentar. Foi assim que conheceu o músico Ike Turner. Os dois se casaram e juntos começaram uma carreira de sucesso da música soul. Ike was very good to me when I first started my career. Started to sing weekends with him and we were really close friends. Mas fora dos palcos, o casamento violento levou Tina a uma vida de abuso de álcool e drogas. I had a lot of violence. Houses burned, cars shot into, like, the lowest that you can think of in terms of violence. Depois de anos sofrendo física e mentalmente nas mãos do marido e empresário, veio a separação nos anos 70
e um boicote da indústria às tentativas de Tina de seguir a carreira solo. Mas ninguém poderia segurar tanto talento. Tina recomeçou do zero e decidiu que queria cantar o que amava, o rock. O instinto da norte-americana deu tão certo que ultrapassou recordes de vendas a partir dos anos 80, quando Tina foi elevada ao posto de uma incomparável diva da música mundial, a rainha do rock and roll. Tina seguiu lotando shows mundo afora até pouco tempo. A morte foi confirmada hoje pela assessoria da cantora. A causa não foi revelada, mas o comunicado diz que ela morreu em casa, na Suíça, após uma longa doença. Essa é uma das últimas imagens de Tina, que encantou o mundo nos seus 60 anos de carreira e vai seguir para sempre sendo lembrada pela sua obra, que falava de amor, revolução e sobrevivência. Tina foi a primeira mulher negra a lotar estádios ao redor do mundo. Uma notícia triste, realmente vai deixar saudades. Ela marcou toda uma geração, né, Evelyn? Com certeza. É as últimas gerações e as próximas, porque ela é eterna, não adianta. A música dela toca, todo mundo conhece. E um exemplo de mulher de batalha que recomeçou a vida, a carreira dela depois dos 40 anos do zero, gente. Do zero, e ganhou, e conquistou seu espaço, mostrou que veio. Olha, parabéns, é de tirar o chapéu, né? Ela é incrível. Sempre, para sempre. Para sempre. Bom, e é com essa matéria, então, maravilhosa, inspiradora e linda da Tina Turner que a gente encerra o Jornal Américas no ar. A gente espera vocês novamente amanhã, às 7h30 da noite. Com certeza. Agora você continua sentadinho porque vem aí a estreia da 7ª temporada da série Reis. A gente se encontra de novo amanhã. Uma boa noite. Boa noite.